Olá, pessoas queridas, bem-vindos. Nós vamos ter uma conversa bem rápida hoje, bem inicial, que eu vou comentar o que é o estudo de caos. É um tema fascinante da ciência contemporânea, muito recente. E ele é estudado em várias áreas. A física estuda de forma muito intensa, matemática estuda também. E ele tem aplicações em biologia, aplicações na química, aplicações em estruturas, em construção civil. Há um monte de situações em que estudos com as componentes do estudo caótico são relevantes. Quando eu disse que é recente, ele nasce em meados do século XX, através de um meteorologista americano chamado Lorentz, que, bom, eu já escutei essa história com mais de uma versão, mas a versão mais bonita, mais folclórica que eu já escutei é assim, aparentemente verdadeira. O Lorentz tinha feito um modelinho que hoje é muito conhecido e estudado para previsão de clima. E ele dependia de dados que eram observados, né, nas estações que medem vento, temperatura, pressão, essas variáveis que vão interferir no resultado da previsão meteorológica. E ele estava lá estudando o modelo, era uma coisa em fase inicial de estudo. E o que contam é que ele tinha um certo programa, que ele escreveu um programa de computador, para fazer a simulação do modelo teórico que ele havia construído, equações diferenciais. E que ele rodou o programa que ele tinha, com um conjunto de dados, rodou o programa e tinha um resultado. E por alguma razão, os computadores não eram tão rápidos quanto hoje, né? Eles levavam tempo para rodar o programa inteiro. Aí ele rodou o mesmo programa com os mesmos dados em outro computador. Deixou durante a noite rodando numa outra máquina, porque ele estava estudando, né, esse fenômeno. E quando ele olhou o resultado, era diferente do que tinha obtido no primeiro processamento. Aí ele ficou muito intrigado, porque era o mesmo programa de computador, os mesmos comandos, com os mesmos dados experimentais, só trocou o computador e mudou o resultado. Como assim? Ao se debruçar sobre esse problema para entender o que tinha acontecido, é que nasce um conceito que eu vou contar agora, que é de sensibilidade em relação aos dados iniciais. O que tinha acontecido com o Lorentz? Os dois computadores, ele entrava com os dados, com um monte de casas decimais, mas os computadores iam fazendo as contas e com, né, muitas casas decimais nos processamentos, nos cálculos internos do computador, na parte do hardware do computador. E os computadores eram diferentes, eles tinham nos seus hardwares estratégias de truncamento do número, sobre como arredondar as casas decimais, com quantas casas decimais trabalhar, diferentes. Então, cada um deles trabalhava com um número de casas decimais diferentes. Mas daí você olha e fala, poxa, mas quantas casas? Tinha uma diferença na 10ª casa decimal, e porque um computador truncou mais cedo o número, o dígito, um computador rodou o programa com, sei lá, 15 casas decimais, o outro truncou, arredondou e rodou com 12, e isso deu diferença no resultado da previsão do clima? Isso, exatamente isso que ocorreu. Essa pequena diferença no truncamento entre o hardware de um computador e do outro alterou o resultado. Isso chama sensibilidade em relação aos dados iniciais. Daí que nasceu aquela coisa folclórica, que é muito usado em literatura, em ficção científica, que é chamado efeito borboleta,
que se uma borboleta bate a asa aqui em São Paulo, causa uma tempestade na Califórnia. É porque mudou um dado mínimo nas condições climáticas, a consequência pode ser totalmente absurda. Em algumas obras de ficção científica tem uma história desse tipo, que o personagem viaja no tempo, vai para o passado, e aí tem toda uma preocupação, que ele não pode fazer nada. Porque se ele quebrar um galho de uma árvore, se ele estiver andando e tropeçar e ele quebrar o galinho de uma árvore, essa pequena alteração nas condições ambientais pode ter um efeito borboleta e mudar totalmente o futuro. E aí muda quem ganhou a Segunda Guerra Mundial. Isso é muito usado na ficção científica. Mas isso é uma coisa real, não estamos falando de brincadeira. Tá? Bom, só para dar um contexto um pouquinho mais preciso em matemática, mas eu vou ficar num nível bem intuitivo hoje. Tá? Eu adoro esse tema, eu posso até eventualmente voltar a fazer coisas mais técnicas, mas por hoje eu vou ficar numa coisa bem intuitiva. Esse contexto, esses conceitos aparecem quando nós temos uma coisa que nós chamamos dinâmicas. Uma outra palavra usada é sistemas dinâmicos. Quando nós temos coisas que evoluem no tempo. Isso é usado quando nós temos sistemas que são regidos por equações matemáticas, físicas, mas que evoluem no tempo. Isso que eu tentei desenhar aqui. Então, isso aqui seriam as trajetórias. Aqui eu tenho um ponto inicial, ele está submetido a certas regras, podem ser leis da física ou as regras de um sistema matemático, e esse ponto vai evoluir no tempo, ele vai mudar, ele vai avançar. O que ele representa? Ele pode representar os dados do clima, pode representar um monte de coisas. E existem dois conceitos que parecem se chocar. E a primeira coisa para entender caos é que esses dois conceitos não se chocam. Não vou escrever com fórmulas matemáticas, vou escrever os dois em palavras. Continuidade em relação aos dados iniciais. Isso quase todo sistema tem. Não é uma propriedade rara, pelo contrário, é uma propriedade comum. Se as equações que regem o fenômeno são equações, são fórmulas bem comportadas, já sabem disso, né? Quando um professor de matemática fala bem comportado, ele está falando contínuo, derivável, derivada contínua, classe C1. Se as fórmulas que regem o fenômeno forem bonitinhas, vai ter continuidade em relação aos dados iniciais. Só não tem continuidade quando tem o fenômeno que a gente chama de catástrofe. Um terremoto, ele não tem continuidade, né? O sistema vem vindo, de repente muda toda a continuidade da evolução, né? Muda o curso de um rio, um terremoto pode causar mudanças abruptas e não contínuas. Mas, tirando esses fenômenos especiais, os sistemas costumam ter continuidade em relação aos dados iniciais. E quer dizer o seguinte, se você fixa um certo arco, fixa um pedaço de trajetória. Eu olho o ponto que saiu daqui, o x, e olho onde que ele foi. X veio até φ de x. Ele tem um arco de trajetória. Se o sistema tem continuidade, que é o padrão, e eu olho um arco, eu consigo o seguinte, todo mundo que sai pertinho do x vai percorrer um arco em torno do arco do x. Como se fosse um tubinho de pontos andando juntos. Por isso que chama continuidade. Vai ter uma regiãozinha aqui em que todo mundo pode dar umas oscilações, mas todo mundo vai ficar meio por perto do x. A evolução é digna de ser chamada de contínua. Então, dado um arco qualquer, eu acho uma vizinhançazinha lá no começo em que todo mundo anda junto e fica perto desse arco. É essencial nessa frase que eu fixei o arco no começo. Agora eu vou falar uma coisa que quase que contradiz isso, mas não contradiz. O notável é que o que eu vou falar agora não tem o arco fixado. Sensibilidade em relação aos dados iniciais, que é o que aconteceu com Lorentz, que é o efeito borboleta, tudo isso. Não importa como os pontos começam juntos, mais cedo ou mais tarde eles se separam. Isso não é todo sistema que tem. Os sistemas que têm isso
sensibilidade em relação aos dados iniciais são os caóticos. São aqueles que, mesmo trajetórias que começam muito pertinho, como as do Lorentz, que os dados eram os mesmos, um computador truncou de um jeito, outro do outro, mas a diferença entre o que um computador fez e o outro era mínima, só que ao evoluíram para resultados de previsões diferentes do clima. Por quê? Porque o modelo do Lorentz de previsão do clima é caótico. Esse conceito aparece justamente nesse momento. Os modelos que são utilizados na previsão climática acabam sendo modelos caóticos. Então, por isso que no do Lorentz, trajetórias que eram, vamos considerar assim, muito próximas, né, um truncamento que deixou os números muito pequenos, o resultado foi diferente. Sensibilidade em relação aos dados iniciais é isso. Olha aqui, tem um tubinho que andou junto, sim, mas deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar que vai aparecer a diferença entre eles vão se afastar. Não é todo o sistema que tem isso. Quem tem isso são os caóticos. Os lineares, por exemplo, não acontece isso. Então, por isso que vem também uma expressão muito comum nos estudos de matemática, de engenharia, de física, que diferencia assim, sistemas lineares e sistemas complexos. Sistemas lineares têm um comportamento do tipo continuidade e não têm sensibilidade em relação aos dados iniciais. Os sistemas lineares se comportam bem. Os que têm sensibilidade em relação aos dados iniciais, que são os caóticos, se tornam difíceis de serem previstos. Porque como é que você prevê uma coisa no mundo real, né? O modelo teórico é o modelo teórico, mas e no mundo real? No mundo real você mede a velocidade com que ele começou, você mede a posição inicial, mas se um erro de 1 milésimo na medida inicial, eles vão se afastar, então você não consegue prever onde ele vai estar, porque as suas previsões são feitas em cima de dados concretos. E você fala, mas onde que vai estar tal ponto? Então tem que medir a posição dele agora. Se você medir com 10 casas decimais ou com 12 casas decimais, o resultado vai dar diferente. E a gente não consegue medir com infinitas casas decimais. Então isso acaba fazendo com que os sistemas caóticos sejam muito difíceis de você programar, de você prever para onde que ele vai. Quando nós observamos trajetórias caóticas, elas se comportam de uma forma meio imprevisível. E na verdade, é uma área de estudo entre a matemática e a física, o caos ser determinístico, mas ele não se comporta como uma coisa que a gente consiga prever no mundo real. Eu vou mostrar um pêndulo que se comporta de maneira caótica para vocês verem. Então, esse pêndulo aqui é um pêndulo caótico. Ele foi construído pelo professor Marco Aurélio Biscuola, professor de física do Colégio Leonardo da Vinci, de Jundiaí. Agradeço muito ele ter emprestado para a gente esse pêndulo caótico para eu mostrar para vocês. Então, isso aqui é um pêndulo caótico. O que acontece? Quando a gente solta e ele fica, a gente nunca sabe o que ele vai fazer em seguida. E se eu soltar de um jeito e daqui a pouco soltar do mesmo jeito, ele vai fazer coisas diferentes. Porque as pequenas perturbações, se eu assoprar, eu já causo uma perturbação e como ele é caótico, ele é muito sensível ao que vai acontecer. Mesmo que eu solte uma única vez, vocês já vão perceber que ele tem um comportamento meio errático, meio aleatório, um comportamento meio esquisito. Dá uma observada como ele faz uns vais e vens que a gente não está esperando. E eu interrompo e solto de novo, ele vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com isso. Isso não é o comportamento, não é que ele tem um comportamento de sempre fazer isso. Agora ele vai fazer outras coisas. Agora ele está fazendo o que ele resolveu fazer. E a gente não consegue prever com um nível grande de precisão o que é que ele vai fazer em seguida. Justamente porque ele tem sensibilidade em relação aos dados iniciais. A maneira como eu o solto inicialmente altera totalmente o desenvolvimento. Então agora eu vou soltá-lo 2 vezes de posições bem parecidas para a gente observar
se as trajetórias já se diferenciam logo no começo ou não. Então, estou com a parte redonda para cima e o haste para baixo. Ok? E agora eu vou fazer de novo, mesma coisa, tentar soltar na posição parecida. Vamos ver se ele faz o mesmo movimento. Vocês veem que ele não está fazendo o mesmo padrão de trajetória. Embora eu tenha soltado de uma posição tentei deixar da posição mais parecida possível. Então, isso é um modelo caótico. É super bonito. Os estudos disso são muito intensos em ciência hoje e ele tem muitas aplicações. Sistemas nervosos muitas vezes têm comportamento caótico. Dependendo do impulso elétrico que ele recebe, ele responde de forma muitas vezes não linear, com sensibilidade em relação aos dados iniciais. Enfim, isso é uma área lindíssima, que tem uma interface muito grande entre matemática e física. Olá, pessoas! Depois que eu tinha terminado já de gravar as demonstrações do meu vídeo sobre comportamento caótico, o professor Marco Aurélio Biscola me emprestou esse novo pêndulo caótico maior. Então eu estou gravando esse trechinho aqui adicional. Então, esse é um pêndulo caótico, bem visível, né, bem grande. Eu vou soltar 2 vezes o pêndulo de uma posição muito parecida, vou tentar deixar na mesma posição, haste vertical na vertical e a haste redonda bem centralizada. E vocês vão ver, eu vou soltar 2 vezes e os movimentos vão ser muito distintos. Por quê? Porque embora eu tente deixar na mesma posição, não é exatamente a mesma. São posições próximas. E como esse pêndulo tem sensibilidade em relação aos dados iniciais, ele é caótico, saindo de uma posição inicial muito perto, a trajetória acaba ficando completamente diferente. Então observem as 2 trajetórias que eu vou obter, soltando de posições muito próximas. Eu acho muito bonito o movimento que ele faz. Tá? Vou interromper. Vou tentar colocar numa posição muito parecida, vertical, a haste retinha, a redonda o mais centralizada que eu consigo. E agora eu vou soltar. E vocês vão ver que vai ser um movimento bem diferente. Aliás, é meio hipnótico esse movimento, né? A gente fica olhando, quase que hipnotizados por esse movimento de vai e vem. Estão vendo que é uma trajetória totalmente diferente da anterior. Bonito, né? É isso, gente.